Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Não se preocupe que o tema do nosso congresso, nós vamos estar abordando ele no final. Mas agora eu quero compartilhar com vocês esse texto, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 14. Os que encontraram, digam amém. Amém. Então vamos lá. Recomenda estas coisas. Dá testemunho sobre a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Irmãos, eu tenho uma dificuldade muito grande de ler junto com vocês falando. E de pregar também. Versículo 16. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Emineu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros porém para a desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que, de coração puro, invocam o Senhor. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Santo e maravilhoso Deus, adoramos a Ti na beleza da Tua santidade, porque Tu és santo e isso é irrevogável, é insubstituível. Ó Deus, é imutável. A Tua santidade, Senhor, ela nos constrange, e o que é mais belo nisso, Senhor, é que a Tua santidade, ela nos motiva a uma vida, Senhor, igual à Tua, porque Tu és santo e nos chama para vivermos uma vida de santidade. Nessa hora, Pai, pela bondade que o Senhor tem para conosco, pelo desejo do Teu coração de edificarmos, ó Deus, para que sejamos mais parecidos contigo, mais disciplinados, Senhor, mais prudentes no nosso agir, ó Deus, pela Tua palavra, que é a revelação do Teu próprio Filho sobre nós, fala conosco, ministra, Senhor, no profundo das nossas entranhas, de uma maneira, Senhor, que essa palavra, pela expressão da Tua própria presença neste lugar, possa criar raízes profundas, ó Deus, para que ela possa nos manter de pé por longos e longos anos de vida, até que o
Senhor venha nos levar, Deus, para a glória eterna. Seja nesta hora, Senhor, bendito, glorificado e exaltado, e pela Tua palavra revelado aos nossos corações. Pois assim, Senhor, já trazendo a nossa mente cativa, ó Deus, e quebrando todo o pensamento que se levanta contra o conhecimento de Deus, ó Deus, autorizamos, Senhor, ó Pai querido, com que, Senhor, este lugar esteja totalmente voltado para a Tua santa e maravilhosa presença pela Tua palavra, que assim nós oramos, e assim nós nos submetemos a ela, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, um congresso de avivamento, ele pode ter muitas nuances, muitos caminhos, muitas intenções. Quando Deus colocou no nosso coração a intenção de buscá-lo para uma vida, avivamento quer dizer mais vivos, mais, é como se você pegar um amarelo e colocar um pigmento laranja nele, o amarelo vai se tornar um amarelo mais vivo. Avivamento é isso, é pegar a nossa vida cristã que vivemos e torná-la mais viva, mais eficaz, mais clara de ser vista. E quando nós propomos no coração o realizar um propósito, um projeto como esse, nós entendemos de Deus que este objetivo deveria de ser realmente para nos levar a uma melhoria de atitudes. Normalmente, quando se fala de avivamento, normalmente a gente pensa ou até mesmo encontra mover em prol de dons espirituais, em prol de batismo com o Espírito Santo, em prol, não estou aqui substituindo, porque são importantes, dons espirituais são importantes, batismo com o Espírito Santo também são muito importantes, sem nenhuma dúvida, é uma segunda bênção, segundo a nossa igreja entende, mas nós não podemos entender que são esses os avivamentos que vão tornar a igreja uma igreja cada dia mais parecida com Cristo. Mas é um avivamento de uma mudança interior, de um posicionamento do homem, porque toda a ação de Deus para com o homem, o próprio Senhor já fez. E aí então nós entendemos que avivamento não é mais Deus vindo ao homem, mas é o homem vindo a Deus. Então nós entendemos por isso. Esse tema, tratando sobre o pecado, sobre o abandono do pecado, ele exatamente nos traz a isso. Nós, abandonando ainda algumas coisas que nos prendem a uma vida mais viva e vivendo uma vida mais perto de Deus, mais parecida com a de Deus, e aí então, automaticamente, o avivamento de dons, o avivamento de batismo com o Espírito Santo, ele acontece naturalmente sobre a vida dos que vivem na sua santidade, na dele, na santidade de Cristo. Então, esse é o desejo do nosso coração, do coração dos pastores, da missionária, e com certeza é o desejo do coração de Deus. Porque, queridos, o rumo que nós estamos tomando é um rumo de preocupação. Nós não. A igreja no âmbito brasileiro e mundial é de uma igreja que está se autossatisfazendo com as suas próprias realizações. E quando se fala do pentecostalismo, se fala de uma extravasação, uma ação mais evidente, mais à flor da pele desse movimento. E nós entendemos que esse movimento é gostoso, ele é saudável, mas existem coisas que são rudimentares, que são principais, são primordiais, que é exatamente uma vida dedicada a Deus. E hoje, queridos, o que o Senhor tem a nos ministrar é sobre os benefícios de uma vida santa. Eu não sei se você já percebeu nessa semana, eu quero acreditar que sim, que os pecados que te acompanhavam antes, nessa semana, eles se tornaram pecados mais grosseiros. Eles se tornaram pecados, você começou a perceber mais. Às vezes era aquela mentirinha, aquela coisa simples que você naturalmente vivia
E aí então você percebeu que essa semana tem sido uma semana em que você tem vivido um pouco mais perto de Deus. Vivido um pouco mais perto de Deus. Queridos, eu tenho percebido isso na minha vida. E aquilo que eu falei na segunda-feira, Senhor, eu estou chegando aqui um Marcos. E sexta-feira eu quero sair daqui outro Marcos. E amados, eu já posso dizer para você, eu já estou mudado. Deus já operou milagres tremendos na minha vida, principalmente no que diz respeito à percepção, à sensibilidade, em ver o pecado lá longe e nem deixar com que ele se aproxime. Por quê? Porque a gente sabe que é laço. Então, esse é o propósito de Deus para mim e para você, que nós sejamos edificados na rocha e que a nossa vida realmente simbolize o que Deus quer nos trazer. O texto que nós temos, ele vai falar acerca de um momento muito difícil que Timóteo estava vivendo, e o apóstolo Paulo vem aconselhá-lo para que ele se posicionasse como alguém que fosse íntegro, como alguém que não deixasse manchas, como alguém que fizesse com que os outros fossem atrás dele em contramão a um grupo de pessoas que estavam tentando puxar esse povo cristão para uma outra realidade. Como se estivéssemos dizendo assim: o apóstolo Paulo aconselha Timóteo a chamar o povo à santidade, a uma vida com Deus, a optar por uma vida gloriosa. Aqui nós temos vários motivos aqui pejorativos, pecaminosos, e o Senhor então orienta Timóteo através de Paulo para que ele puxasse o grupo com ele. E queridos, eu já vou fazer a conclusão da mensagem agora, e depois a gente vai discursando um pouco ponto a ponto. O que Deus quer que também nós, durante esta semana, sejamos. Vou lá para o meu esboço finalzinho. O Senhor quer que o Senhor nos chama nesta semana para vivermos a santidade e pregarmos a santidade. O Senhor, é muito fácil nós falarmos da santidade, mas o Senhor está nos chamando nesta semana para vivermos essa santidade e o nosso testemunho ser agressivo a todos quantos estão ao nosso redor. Assim como Paulo orienta Timóteo para que ele manejasse bem a palavra, para que no seu manejar ele conseguisse provar para aqueles que estavam duvidosos a quem eles deveriam acatar. E o Senhor está nos chamando nesses dias para vivermos uma vida santa e pregarmos esta santidade. Então guarde isso no seu coração, queridos, para que o Senhor possa de uma maneira especial nos tornar graciosos. O que é santidade? Talvez você tenha um pouco de dúvida do que é isso. E eu coloquei aqui alguns pontos para que a gente possa pensar de uma maneira ainda mais, vamos refletir um pouco mais profundo nisso. Santidade é como uma veste, uma roupa. Assim como precisamos de nos vestir apropriadamente para cada situação, assim devemos estar vestidos para um viver digno. Que a nossa vestimenta humana, ela precisa de ser apta de acordo com o lugar e com o que nós estamos fazendo. A santidade é uma vestimenta, é uma roupa que Deus dá ao seu povo para que o seu povo, aonde estiver, esteja o representando. Se nós pudéssemos ilustrar dessa seguinte maneira, que Deus se veste de terno e de gravata e de gravata azul, Deus nos estaria nos dando a todos nós terno e gravatas azuis. Por quê? Porque seria uma maneira em que todos identificariam a Deus. Então, a santidade é uma veste de Deus que Deus nos coloca para que as pessoas não tenham dúvida de quem nós servimos. Servimos ao Senhor, estamos vestidos do Senhor, servimos ao Senhor. As nossas vestes
você está vestido com ela, se vista com ela. Creia nisso. Creia nisso. Aonde você está, você precisa de representar. A santidade, assim como, preste atenção, o pecado revela a nossa carne, o pecado revela a morte e o pecado revela as obras do diabo. Por isso que nós não devemos pecar, porque o pecado revela a nossa vida carnal, as nossas obras, a morte, a carne, a morte e as obras do diabo. Isso é o que o pecado revela. De contrapartida, a santidade revela a Deus no seu caráter, revela a obra de Deus e revela a vida gloriosa que Deus ofereceu ao homem. Porque em Cristo nós nos tornamos santos. Assim como aquele que anda em pecado revela a sua carnalidade, revela a morte e as obras do diabo, aqueles que andam em santidade revelam o caráter do próprio Deus, revelam a obra de Deus e revelam a vida gloriosa que Deus ofereceu para o homem. Queridos, por que a igreja ela é um fator que atrai as pessoas para Deus? Por causa dos nossos maravilhosos templos? Não, porque as pessoas olham para nós e identificam na nossa vida coisas que despertam nelas o interesse por Deus. E essas coisas, elas são movidas através, sabe do quê? Da santidade, do desejo de se parecer com Deus, de ser um com o Senhor. Então, de contrapartida, o pecado revela o mal e a santidade revela o bem. O que você quer revelar? A santidade identifica quando somos diferentes dos que vivem na carne. E aí eu coloquei aqui, no mundo. Queridos, caridade, que hoje é para muitos o vínculo do amor, ou a palavra que substitui amor, tem muito espírita fazendo muito melhor do que a própria igreja. Que é algo realmente muito expressivo de quem Deus é. Deus é amor. Ok, mas tem muita gente fazendo caridade. Se a gente parar para analisar o que expressivamente revela Deus na sua igreja, é a santidade. Porque, queridos, por mais que o mundo ame ou diga que ame as pessoas e até mesmo a Deus, existe uma ruptura muito grande, porque o mundo ama o pecado, o mundo tem prazer e não quer sair do pecado, o mundo anseia viver misturado com essa parafernália toda que existe por aí. É o desejo do mundo. E aí então a gente vai percebendo que a igreja é quem tem essa vida, este avivamento, este exemplo que é a própria santidade do nosso Deus. Então, a santidade também identifica o quanto somos diferentes do mundo. E aí, amados, às vezes eu fico um pouco preocupado que esse padrão de santidade não é da Igreja Metodista Wesleyana, que tem o tema como santidade como estilo de vida. Não é. Não é das igrejas evangélicas espalhadas pelo mundo. Não é. Esse padrão de santidade é um padrão divino, imposto pela palavra, e que nós precisamos de conhecê-la para vivermos de uma maneira expressiva essa verdade. Mas nós vamos percebendo que ser santo, segundo o que diz as Escrituras, está perdendo o teor, está caindo em descrédito. O mundo está conseguindo de uma maneira assim muito subversiva, muito enganadora,
E aí nós vamos nos igualando com algumas coisas que o mundo vai fazendo. Nós precisamos estar muito atentos, irmãos, muito atentos com aquilo que os nossos olhos estão vendo, com aquilo que o nosso coração está desejando, e que, se nós não estivermos com os nossos ouvidos bem atentos para ouvir o que o Espírito está dizendo à igreja, nós vamos ser ludibriados e enganados. A palavra de Deus diz que no final dos tempos muitos seriam enganados, até os judeus seriam, se possível, seriam enganados. É o tempo final. Alguns dizem que é o tempo do anticristo. Mas, queridos, nós estamos percebendo quão ferozmente o mundo está investindo, preste atenção nisso, para destruir a igreja. Mas a palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. É verdade. Mas o que faz a grande diferença é: eu sou igreja ou eu estou na igreja? Porque viver em santidade, irmãos, é ser a igreja. Mas dá para a gente estar na igreja sem vivermos a santidade. E aí a gente começa a viver vários rumores de problemas e problemas e problemas e problemas e problemas. E aí a gente chega a um único denominador comum: está na carne. Se está na carne, não está na santidade. E se está na carne, está equiparado com o mundo, automaticamente com o diabo, que é o príncipe desse mundo. E aí então a santidade, ela é exclusiva de Deus, e nós não temos outra maneira de vivermos de uma maneira gloriosa senão pela santidade. E aí então a gente precisa de estar atento, ligado com o que nós estamos nos envolvendo e que pode estar corrompendo a santidade de Deus na nossa vida. A santidade também é uma escolha prazerosa e não um fardo. Tem muita gente que pensa assim, que ser santo é viver tapado, é não sair de dentro de casa, é não poder fazer mais nada, ser radical. Não é isso, irmãos. Ser santo é estar separado para Deus. Ser santo é ter prazer nas coisas de Deus. Ser santo é viver nas coisas de cima, é conhecer a Deus como Ele é buscá-lo na sua integridade. Ser santo é abrir mão de coisas que são danosas para a gente. E às vezes a gente está se maltratando por conta de coisas que nós preferimos abrir mão da santidade. E o prazer de viver, já viu o crente moribundo? Crente cabeça baixa? Crente que está reclamando da vida? Isso não pode, irmãos. Isso não é possível. Mas o crente, ele só reclama da vida, sabe quando? Quando ele não está tendo conhecimento da plenitude do que é viver uma vida santa. Porque quando ele começa a viver a vida de Deus, ele tem prazer de viver com Deus. Ele tem alegria da presença de Deus. Ele gosta de se evitar do pecado. Ele gosta de fugir da tentação. Ele gosta por quê? Porque a alegria dele é agradar ao Senhor, que fez tudo por ele. Então há um feedback entre Deus e ele. Ele oferece para Deus, Deus oferece para ele. Há uma comunhão, uma duplicidade aqui de valores. É Deus enviando o favor e ele enviando a adoração. Por quê? Porque escolheu pela santidade. É prazeroso, é gostoso evitar, não transar antes do casamento. É prazeroso chegar no altar diante do pastor íntegro, com seu namorado, seu noivo, e dizer: Senhor, eu venci, eu cheguei aqui, eu venci a minha carne, eu venci a tentação. Irmãos, isso é prazeroso, isso é glorioso, isso é formidável. Sabe por quê? Porque essa é a vontade de Deus. Mas a vontade da nossa carne não, é chutar o pau da barraca, transar logo, acabar lá com isso e ver como é que o bicho vai dar. Ou alguns ainda dizem assim: mas você me ama? Amo. Mas porque você me ama, você ama mais alguém do que a Deus? E queridos, às vezes a gente vai sendo deturpado, a nossa mente vai sendo deturpada pela televisão, pelas notícias, pela mídia, pelo mundo, pelos amigos, pela escola, pela faculdade, pelo trabalho. E nós vamos sendo engrupidos, como que num rolo compressor, vamos rodando junto, e quando a gente vê, a nossa santidade ela está decaída. Se eu posso dizer que é uma santidade. Então, santidade
É prazer, é prazeroso. Ter sabedoria. Enquanto eu escolho pelo pecado, eu tenho atitudes de burrice, ignorância, falta de entendimento. Eu represento uma fraqueza absurda. É como, já viu pessoas que fumam e ficam, ai, eu tenho que parar de fumar, mas esse cigarro me domina. E algumas vezes a gente até diz assim, olha para o seu cigarro aí, diga para ele, sim, diga o quê? Eu sou mais forte que você. Aí você, eu sou. Eu não consigo não, porque ele é mais forte que eu. É irracional um troço desse, irmãos. Mas o que acontece? A carne se acostumou. A carne degusta daquele prazer. E a carne não quer abandonar. Então, se a carne não quer abandonar, quem é que manda na minha vida? A minha razão ou a minha carne? A minha carne. Então a carne é burra, a carne deseja pelo mal, a carne deseja pelo pecado. Mas nós temos a mente de Cristo. E a mente de Cristo é uma mente sábia, é uma mente santa, é uma mente cheia de boas intenções, é uma mente cheia de propósitos eternos. E aí então eu permito com que a mente de Cristo esteja sobre mim. E eu sou quem faço a escolha. Eu opto pela santidade, eu não sou burro. Eu sou inteligente, eu tenho a mente de Cristo, eu nasci de novo, então eu não vou pecar. Glória a Deus. A santidade é algo que a vida inteira vamos crescer na sua prática. Salvação é de imediato, né? Aceitei Jesus, estou salvo. A santificação é algo progressivo. Mas, amados, às vezes, é muito interessante isso. Por ser progressivo, a gente quer se dar ao luxo de deixar para crescer na santidade lá na frente, quando eu estiver com 20 anos de Deus. Não, pastor, quando eu terminar a minha casa, porque agora eu preciso de acharcar ali a rapaziada, porque senão eu não vou ter dinheiro para o tijolo. Quando eu terminar a minha casa, eu vou ser santo. Vai ser nada. Às vezes, irmãos, até a questão do dízimo de oferta. Ser dizimista e ser ofertante é para quem é santo. E não ser dizimista e ofertante é para quem é pecador. Ser dizimista e ser ofertante é para quem é sábio. E não ser dizimista e ofertante é para quem é burro. Irmãos. Queira, goste você ou não. Mas é a pura verdade. Por quê? Porque se eu sei que a palavra me garante os benefícios da bondade de Deus e a fidelidade do Pai através da minha atitude de adoração e de obediência, e virá sobre mim das suas bênçãos gloriosas na minha dispensa, vai repreender o devorador, e eu não sou, é porque eu estou ignorando a palavra. E se eu estou ignorando a palavra, a minha carne está em primeiro lugar, e aí então eu estou agindo com a carne, e a carne é burra. Diga, minha carne é burra. Minha carne é burra. Diga de novo. Minha carne é burra. Aí, enquanto, preste atenção aqui, eu estou buscando a presença do Senhor para resolver a minha questão lá na minha casa. E a santificação eu vou deixar um pouco mais lá para frente, porque agora eu preciso de fazer umas negociações, tem umas coisinhas erradas aqui, tem um negocinho torto ali, e eu preciso de resolver isso. Ok. Só que lá em Hebreus 12, 14 fala o seguinte: sem santificação ninguém verá a Deus. Grave o que eu estou te dizendo. Enquanto a santificação ela é progressiva, ela é passo a passo, dia a dia, ela é uma conquista que vai a cada dia eu me aproximo um pouquinho de Deus, isso é santificação. Ao mesmo tempo, eu preciso aqui já ter uma dose importante de santidade dentro da minha vida, porque senão eu não sou motivado a crescer em santificação, em aproximar-me de Deus. Então eu preciso já logo de partida crer, receber e guardar que eu sou santo. Eu sou santo. E essa santidade é a capacidade
um óculos que Deus nos veste para que a gente possa enxergá-lo. Sem santidade, eu não vejo nada. E aí Deus bota o óculos. Opa, agora eu estou te vendo. Amados, sim, às vezes Deus está desejoso de operar milagres, sinais e maravilhas, coisas tremendas, e nós acreditamos nisso, olhamos para a palavra, ouvimos alguns testemunhos esporádicos aqui, ali, e ficamos nós às vezes nos arrumando desculpas para dizer: faltou fé, foi o irmão que não teve tanta fé, ou então a minha fé está um pouco estremecida, ou então eu estou como centurião, Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Irmãos, hoje o Espírito de Deus ministrava no meu coração o seguinte: se há uma santidade exclusiva ao Senhor, eu enxergo Deus, e se eu enxergo a Deus, eu sei aonde Deus vai e o que Ele quer fazer, e aonde Ele vai e o que Ele quer fazer, eu estou junto, e os milagres vão acontecendo, e eu estou junto. Por quê? Porque eu estou enxergando a Deus. Agora, se eu não estou com óculos, que é santidade, Deus quer operar milagres, mas eu não estou. Por quê? Porque eu não estou enxergando onde Deus está. Ele quer operar milagres como operava antes, mas eu preciso de ter um coração santo. Eu preciso de estar enxergando constantemente. Eu preciso de deixar com que o revestimento, vestimenta, o óculos estejam bem ajustados em mim. Para quê? Para que os seus milagres estejam sendo manifestos também através da minha vida. A santidade é algo tremendo. É tremendo. Ainda a santidade, o que é santidade? É o meio pelo que Deus se move através de nossas vidas e outros. Como eu disse, milagres, sinais, prodígios se realizam através do tipo de santidade que temos. Às vezes queremos culpar a fé dela para justificar a forma de milagres. No entanto, a santidade nos leva a entender os caminhos que Deus anda e o que Ele deseja como deseja realizar. Aí, queridos, nós entendemos que também, no que diz respeito a benefício de santidade, a santificação ela tem ações, e a gente ainda pode ver reações também, que eu quero compartilhar um pouco com você. Abra sua Bíblia no Salmo de número 1. Salmo de número 1. Dá para a gente ler todo? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores da congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O que a gente encontra nesse salmo? O santo e o pecador. Não tem jeito. O santo, ele é identificado pela sua conduta, e o pecador, identificado pela sua conduta. O santo recebe o fruto pela sua conduta, e o pecador recebe o fruto pela sua conduta. Para melhor, para sintetizar, o santo, tudo o que fizer prosperará, e o pecador, tudo o que fizer o tornará separado. Não entrará na congregação do justo, não terá benefícios, será como a palha, e o caminho do ímpio perecerá. É o pecador e é o santo. E aí então a gente vai entendendo algumas questões que a gente precisa estar também bastante atento. Reações e ações da santificação. Primeiro, na ação e na reação da santificação, nós nos tornamos medrosos. Como é que é isso, pastor? Mas a Bíblia diz que os covardes não entrarão no céu. Mas esse medo aqui é medo de pecar. Você já teve medo de pecar? Pois
O crente, a santificação, ela embute dentro de nós um aparelhozinho que, quando nós estamos diante do pecado, esse aparelho começa a tremer como um celular vibrando dentro da gente e nos trazendo um pânico. Um pânico. A santificação, a reação da santificação na nossa vida, ela causa isso. Nós ficamos tremendo, nós ficamos como que assustados diante de algo que eu sei que eu não devo fazer. É maravilhoso, irmãos. A santificação, ela trabalha também na nossa vida. O prazer da santidade é maior do que o prazer do pecado. É uma outra coisa que essa santificação traz. Pecar é bom, irmãos, mas não pecar é muito melhor. Ter prazer no pecado é gostoso, é 15 minutos de prazer e 15 anos de dor. Mas viver na santidade, evitar o pecado, é 15 mil anos de paz. É a eternidade. Não tem preço, não acaba. Eu escolhi, é um prazer constante, eterno, vivo, glorioso. É a reação que vai acontecendo dentro de mim. A nossa rotina de santidade substitui a velha rotina do pecado. E nisso eu queria falar um pouquinho com você aqui. Preste atenção numa coisa. Responda para você mesmo. O que mais, durante o seu dia, suas rotinas, está em evidência na sua vida? Santidade ou pecado? O que mais você vive? Porque o que mais nós vivemos é o que mais nós cremos. Se você vive mais no pecado, você crê mais no pecado. Se você vive mais a santidade, você crê mais na santidade. Isso é lógico. E aí então a gente tem que parar e analisar o nosso diazinho. Quantas mentiras eu falei? Quantas verdades eu falei? Quantas fofocas eu fiz? Quantas coisas boas eu disse sobre alguém? Quantas vezes eu busquei ao Senhor? Quantas vezes eu virei as costas para Deus? Quantas vezes eu deixei a minha mente vagar na tentação e no pecado? E quantas vezes eu repreendi a minha mente e a trouxe cativa a obediência do nome de Jesus? Nós precisamos de analisar o nosso dia. Irmão, o seu dia ele é extremamente importante. E o que você está fazendo com ele é absurdamente importante também. E nós então precisamos de analisar como tem sido a rotina do nosso dia. Eu tenho uma rotina de santidade ou eu tenho uma rotina de pecado? Quem aparece mais? Quem se revela mais? Mas eu quero crer que a ação da santidade na nossa vida tende a nos levar para uma vida mais santa, uma rotina muito mais santa do que a do pecado. O nosso testemunho fala muito mais alto. O mundo espiritual aponta os santos. A reação da santificação é isso. As pessoas ficam nos apontando. Algumas vezes até mesmo nos acusando. Tu não é crente? Dá um jeito nisso. Tu não é crente? Dê uma resposta para isso. O mundo está falando isso aí. E na verdade nós somos. E graças a Deus, porque o mundo continua nos apontando. Que ele nos aponte até o último dia que nós estivermos aqui na terra, irmão. Porque isso é sinal que a igreja continua fazendo diferença. É sinal que a igreja continua com o conceito diferenciado do mundo. É sinal que eles continuam nos chamando de Bíblia. É sinal que eles continuam nos chamando de fanáticos. E que eles nos chamem sempre. E que para eles sejamos sempre. Por quê? Porque isso é o testemunho de que nós somos diferentes. Nós somos diferentes. E o mundo precisa de enxergar isso. É uma das reações da santificação. Uma vida de alívio e não de pesar. É uma outra qualidade maravilhosa da santificação. Enquanto eu vivo santo, eu vivo uma vida de alívio. Alívio. Quem anda em sinceridade anda seguro. Não estou nem aí o que vão pensar de mim. Eu quero Deus. Agora quem vive no pecado vive na espreita, escondido. Será que vão descobrir? A palavra do Senhor diz que nada vai ficar encoberto que não seja revelado. A palavra do Senhor diz até que o vosso pecado vos há de achar. O que você fizer, meu filho, uma hora vai ser esclarecido. E alguns falam assim, não, lá no dia dos juízos, eu prefiro que você resolva isso aqui, porque resolver no dia dos juízos é complicado. É melhor resolver por aqui. A alegria genuína dos
aos que não são santos e estejam ao nosso lado. Já dizia Eliseu Gomes: gente boa anda com gente boa, e gente ruim anda com gente ruim. Queridos, a santidade faz com que as pessoas que não são santas, que estão perto da gente, se sintam incomodadas. Elas vão tentar de todas as maneiras: para com isso, rapaz, vamos fazer uma fofoquinha. Ei, para com isso, vamos pegar esse dinheirinho aí. Ah, para com isso, vamos fazer isso assim. Ah, para com isso, vamos dar um beijinho assim. Ah, para com isso, vamos botar um beijinho ali. Mas você fica dizendo: não, eu sou de Jesus e isso não compactua com a maneira de eu viver. Eu sou de Jesus e Ele está sendo glorificado como eu vivo, e eu não aceito isso. E aquela pessoa, ela começa a se sentir incomodada, e ela precisa de se sentir incomodada mesmo. E escute mesmo, eu vou te dizer nessa hora: se você tem uma pessoa muito próxima de você e que não é crente, e que você não incomoda ela, tem alguma coisa errada aí. Mas pastor, nós não temos que ganhá-los. Se fazer de doido para ganhar os doidos é uma coisa. Agora, viver a doideira junto com o doido é outra coisa. A igreja está aqui para representar a Cristo. Doa em quem doer, creia quem quiser. Esse é o papel da igreja. E se as pessoas gostam muito de andar com você, é sinal que a luz de Cristo está sobre você. Mas você também precisa de revelar o amor, a justiça, a retidão, a santidade. Não revele só amor, não. As pessoas que estão andando do nosso lado, elas não estão sofrendo mudanças. Se não estão sofrendo mudanças, escute uma coisa: mude o seu coração ou se afaste dessa pessoa, porque senão ela é quem vai levar você para lá. Acorde. Por quê? Porque quem é santo, santifique-se ainda mais. E quem é pecador, impuro, suje-se ainda mais. É a palavra, irmãos. Isso é a palavra. E nós precisamos de fazer essa separação. Pastor, mas aí nós vamos nos afastar das pessoas? Não, nós vamos estar perto delas, sim, para acolhê-las na hora que elas tiverem problema. Mas nós vamos influenciá-las. A verdade que nós vivemos. A verdade que nós vivemos. E aí, a santificação, ela é o ápice de nos fazer prosperar. Quem é que não quer prosperar, irmãos? Alguns pensam que quando falam de prosperidade, falam logo em dinheiro. Mas não estou falando de dinheiro, não. Estou falando de alegria, de paz, de tranquilidade, de uma razão emocional equilibrada, de uma vida tranquila, de uma boa companhia, de pessoas amáveis, de um casamento feliz, de uma família feliz. Quem é que não quer esse tipo de prosperidade? Todos. Mas a santificação é algo totalmente exclusivo aos que querem viver isso. Não dá para viver essa prosperidade por outro caminho a não ser pelo caminho da santidade. Não dá. O que é ser santo? É não ser radical, não ser extremista. É viver livre do pecado. É copiar Jesus na sua vida, na sua morte e na sua ressurreição. É deixar a sua vida ser trocada. E só anda com Deus quem é santo, separado, consagrado, dedicado, que é propriedade de Deus. Está em Levítico 19, 2 e 11, 44, 45. Esse texto de Levítico é muito interessante, porque o próprio Deus, ele se encarrega de dizer para o povo o seguinte: olha, vocês são meus. Vocês são minhas propriedades. Por isso, consagrem a vida de vocês, porque não dá para serem meus vivendo uma vida de qualquer maneira. Não dá. E hoje em dia, o que o Espírito de Deus tem dito para a sua igreja é exatamente isso. Não dá para viver com Deus sem santidade. Não dá. Qual é o caminho para um viver santo? Primeiro, Marcelo já disse aqui, dedicação à palavra. Se eu quero viver o caminho santo, as instruções básicas são essas. Primeiro, se dedique à palavra. João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará do quê? Do pecado
E é a palavra quem santifica. É a palavra quem santifica o homem. E é a palavra que joga para fora o pecado. É o conhecimento. É a profundidade da revelação de Deus dentro de você, que faz com que o que é mal saia e o que é bom, que é de Deus, fique. Então, primeira coisa é isso. Oséias 4,6 diz: meu povo perece por falta de conhecimento. O que é perecer, irmãos? É estar no pecado, é viver para o pecado. E aí então o Senhor disse lá que o povo estava acabado, sendo destruído por causa do pecado. Então, o que nós precisamos? Em primeiro lugar, trate a palavra de Deus como uma pérola preciosa. Aleluia! Não trate esta palavra como algo a ser colocado no seu guarda-roupa e só tirado no domingo, na hora da escola dominical ou no culto à noite. Use a palavra de Deus, instrua o teu coração por essa palavra, deixe com que o Espírito se revele a você por essa palavra. Não seja crente preguiçoso, desafie o seu próprio coração a ver, a viver e a conhecer o que Deus é na sua integridade, no seu caráter, na sua representatividade para com a sua igreja. Por quê, queridos? Porque nós só vamos conseguir termos uma vida santa a hora que nós entendermos de uma maneira ainda mais específica e própria, individual, o que Deus requer de mim e o que Deus requer de você. A palavra é o caminho. Segundo ponto, oração e vigilância. Marcelo falou que ele pregou, né? Ele falou palavra e oração, e eu digo oração e vigilância. Mateus 14, 38, a gente encontra aquele texto que Jesus disse para os discípulos lá no Getsemane. Depois, pela terceira ou segunda vez que ele vai lá e encontra eles cochilando, ele fala: olha, vigiai e orai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Preste atenção nisso. Jesus estava no Getsemane, tendo pavor e angústia, vai, deixa os discípulos como que um pouco mais afastados, traz Pedro, Tiago e João um pouco mais perto e se distancia um pouquinho mais além e vai orar. Uma hora aproximadamente ele orou, ele volta e encontra os discípulos dormindo e fala: rapaz, você não conseguiu vigiar nem uma hora. E ele volta para orar. Quando ele retorna, eles estão novamente dormindo. E ele volta pela terceira vez para orar, fala: Senhor, se possível, passe esse cálice. E quando ele retorna, eles estão dormindo novamente. E aí então ele fala: olha, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Esse espírito aqui, irmãos, é espírito com E minúsculo, quer dizer espírito do homem. Ou seja, Pedro, Tiago e João estavam numa ordem de conhecimentos repletos da sabedoria, do discernimento, do entendimento, mas a carne deles estava sofrendo a ponto de não permitir que eles ficassem acalmados. A gente sabe que existia uma questão espiritual, o pavor de Jesus, a batalha travada, mas a Bíblia não fala nada disso. Isso são cogitações que a gente apresenta. Mas o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: olha, vocês precisam de vigiar, porque se vocês não estiverem orando e se vocês não estiverem vigiando, vocês vão entrar em tentação, vocês vão cair em tentação, vocês vão perder o rumo. E no momento como aqueles, Pedro perdeu o rumo. Por quê? Porque não orou e porque não vigiou. Todos os dias que a gente está embora, eu estou dizendo: irmãos, vigiem, porque foi uma palavra que Deus ministrou na quinta-feira no nosso coração, que Ele faria a obra, mas que caberia a nós a vigilância, abrir os olhos, estarem atentos. No primeiro Pedro fala: sede sóbrios e vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda como um leão, rugindo, procurando a quem possa tragar. Então nós precisamos de quê? Da sobriedade, de
nós vamos nos envolvendo em tantas coisas na vida, no dia a dia, no nosso cotidiano, que nós vamos perdendo o foco do que e de como devemos vigiar e cuidar da nossa vida espiritual. Mas o Senhor aqui nos chama para uma vida de oração e uma vida de vigilância. Orai sem cessar, orai em todo o tempo, busque ao Senhor pelas madrugadas, pelas manhãs, pelas tardes, ore 24 horas por dia, esteja envolvido em orações, coloque o seu nome para que o povo esteja orando por você e pegue o nome dos outros para você estar orando pelos outros também, e se envolva na oração e na vigilância. Para quê? Para que a sua fé esteja mantida. O Pastor Marco tem um ministério de intercessão muito interessante, muito bonito e induvidável. E ele disse uma coisa que marcou muito a minha vida. Ele disse assim: Pastor Marcos, no período de oração, a maior parte do tempo em que eu estou orando, sabe por que eu estou orando? Eu disse: não. E ele: por mim. Eu falei: é mesmo? Aí ele: eu oro muito por mim. Irmãos, e depois que eu ouvi isso, eu comecei a orar também muito por mim. Porque se você parar para analisar a sua vida, existem inúmeras coisas que você conhece categoricamente e que você precisa de apresentá-las de uma maneira minuciosa diante de Deus. A vida dos outros você conhece de uma maneira superficial e que você também apresenta também diante do Senhor. Então, para cada uma hora de oração, eu penso que nós devemos orar 40 minutos pela nossa vida e 20 minutos pelas necessidades dos outros. Por quê, irmãos? Porque às vezes, sabe como é que é a nossa oração? Senhor, Tu sabes a mim. Eu não apresento as minhas particularidades, eu não apresento as minhas fraquezas, eu peço. Eu não paro para sondar o meu coração, eu não paro para ver o que está errado dentro de mim, eu não paro para rogar e para chorar diante do Senhor para que Ele arranque aquela porcaria que está me atormentando, eu não paro para pensar no meu futuro, no meu passado, no meu presente, eu não paro para apresentar de uma maneira minuciosa. Ah, mas Deus sabe, pastor, isso é história de preguiçoso. Deus sabe. Deus sabe sim. Mas você precisa também dispor, porque tem coisas dentro do seu coração que você não sabe. E o Espírito de Deus, enquanto você estiver orando por você, Ele vai aos poucos trazer a revelação do que está acontecendo dentro de você, que você não conhece. Agora, se você não para com você, se você não gasta tempo de você, santidade é uma coisa muito longe. Então, queridos, para preservarmos uma vida santa, precisamos exatamente de guardar o nosso coração na oração e na vigilância. Dedicação ao reino de Deus é a sua obra. Irmãos, essa aqui é uma estratégia maravilhosa que Deus nos deu. Você está fazendo alguma coisa na obra de Deus? Você está envolvido com o reino de Deus? Você está se aplicando no ministério? Você sabe quais são os seus dons e está trabalhando ao Senhor com eles? Se sim, glória a Deus por isso. Porque quanto mais a gente se envolve no reino de Deus, menos tempo a gente tem para pecar. O ministério é maravilhoso. Por quê? Porque o ministério, ele é mais um trunfo que Deus nos deu para que nós não venhamos cair em tentação. Por quê? Porque a gente fica pensando, eu tenho um ministério, se eu pecar vai ser um escândalo. Ainda que seja uma maneira um pouco bruta de dizer ou de agir, mas esta maneira bruta funciona. E o Senhor vai nos preservando por causa do envolvimento que nós temos com o reino dele. Eu não vou pecar. Por quê? Porque eu tenho uma posição, eu represento o reino de Deus, eu sou alguém que trabalha pelo Senhor, e se eu errar, eu sei no que eu vou me meter. Então, opte pelo ministério. Se você não está fazendo nada, por favor, arrume alguma coisa para você fazer. Se envolva na igreja.
E essa é uma grande ação que Deus nos dá, o ministério, o reino de Deus, a obra do reino de Deus. Outra coisa também importante é disciplinar o coração a desejar sempre coisas que são de cima. Colossenses 3, de 1 a 4, fala exatamente sobre isso. Vamos abrir rapidinho para a gente ler? Colossenses 3, de 1 a 4. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscais, presta atenção, irmãos, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, tem gente aqui que não foi ressuscitado com Cristo ainda? Todos foram. Então todos nós. Juntamente com Cristo, buscai as coisas lá no alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Preste atenção numa coisa. Eu vou tentar exemplificar isso daí. O que é disciplinar o coração? Eu gosto muito de pescar, muito. E eu sonho para que o Shopping Recife, o Shopping Tacaruna, todos os shoppings tenham cada um uma loja de pescaria. Para que enquanto as minhas amadas passeiam por lá, eu vou entrar para dentro daquela loja de pescaria e eu vou olhar todos aqueles equipamentos que tem lá. Tudo. Esse é o meu sonho. Mas graças a Deus que Deus não deu asa para a cobra, porque senão ia ser complicado. Se Deus colocasse uma loja de pesca dentro de cada shopping, ia ser um problema muito grande. Por quê? Porque o meu coração ia ficar preso naquilo. Enquanto elas fizeram uma compra de 100 reais, eu ia sair de lá com uma compra de 600 reais, sem ter como pagar. Por quê? Porque nós nos encantamos. Nós entramos dentro de algumas coisas e de algumas lojas e nós nos encantamos. Loja de música é outra coisa doida também. Eu entro lá e eu fico igual criança que nunca viu as coisas. E se eu pudesse comprar tudo aquilo, eu comprava. Ainda bem que é caro. E às vezes mesmo assim eu faço umas loucuras. Ainda bem. Aí, irmãos, o que eu quero dizer com isso? Que disciplinar o coração, as coisas que são de cima, por favor, vê se você vai conseguir me entender. É não se deixar ser levado pelas coisas que são de baixo. Eu entro na loja e compro 600 reais de equipamentos de pesca. O meu coração vai sair da loja feliz até a hora que eu encontrar com a minha amada. E cair a ficha de que eu não tenho como pagar aquilo e não vou levar um puxão de orelha e vou ficar chateado. Por quê? Porque eu vou para casa com o peso da marca nas costas de que uma coisa que eu não deveria ter feito. Eu fui iludido. Eu deixei o meu coração ser comprado. Eu deixei os meus olhos me enganar. Eu fui naquilo que é da carne, da terra. E o Senhor aqui, Ele nos orienta a colocarmos os nossos olhos no que é de cima. Quer fazer uma compra absurda e gastar um dinheiro que talvez você vai ficar se lamentando para pagar? Compre livros de Deus. Sabe por quê? Porque conhecimento, por mais que tu se arrepende todo para pagar, tu vai levar para a eternidade, não vai se arrepender nunca. Mas às vezes, irmãos, eu estou falando acerca de uma modalidade. Mas nós temos inúmeras modalidades de coisas que nós colocamos a nossa atenção e perdemos o fio da meada. Colocamos a nossa atenção na nossa família e deixamos Deus de lado. Colocamos a nossa atenção nos nossos objetos e deixamos Deus de lado. Colocamos a nossa atenção na televisão e deixamos Deus de lado.
condição de cima. Irmãos, vamos comprar a nossa roupa? Vamos. Vamos comprar o nosso sapato? Vamos. Mas por que nós precisamos de ter um gasto exorbitante? Porque Cristo não me completa, pastor. Eu tenho que ir para a loja para comprar. Misericórdia mesmo, mas acontece muito. Vamos ter o nosso arroz, nosso feijão, nosso cuscuz, nossa macaxeira. Vamos? Vamos. Mas não precisa de abarrotar a igreja para apodrecer a carne, não. Tem complexo da infância? Pede para Deus curar. Pastor, na minha infância eu só comia arroz e cuscuz. E agora a minha geladeira tem que estar sempre abarrotada. E às vezes eu gasto o que eu não tenho. Pede para Deus te libertar desse mal. Isso é mal. Isso também não. Isso é mal. Nós vamos substituindo as coisas que são de cima por aquelas que são terrenas. E aí, quando a gente procura a santidade, o nosso coração está cheio de coisas terrenas. Cheio. Chato. Para você ver como é que eu estou enxergando. Mas, irmãos, ainda uma dedicação exclusiva a Deus e não a organizações ou pessoas. Como é que nós devemos viver nos moldes para termos uma vida santa? Voltou. Termos dedicação a Deus. Que coisa, gente. Você, em nome de Jesus, sai daí. Termos uma vida dedicada a Deus. Presta atenção aqui, olha só. Presta atenção. É muito bom nós servirmos aos nossos pastores, não é? A gente faz uma coisa, eles se agradam, poxa, bate nas nossas costas, poxa, como você fez isso bem. É gostoso, não é? É. E isso motiva a gente a ser santo, trabalhar, investir na obra, no reino, para sermos reconhecidos. Mas o Senhor não divide a glória dele com ninguém. Ou você faça para Deus, ou você faça para Deus. Agradar o seu pastor é uma bênção, mas faça para Deus. Agradar o seu líder é uma bênção, mas faça para Deus. Santidade é exclusivo de Deus. Não dá para eu ser santo para que os outros se satisfaçam e me recompensem por alguma coisa que eu fiz. Não existe isto. Não existe. Precisamos ter essa consciência. E por último, um viver pautado no sim, sim, não, não. Uma vida de verdade. Ser santo, irmãos. O caminho da santidade, ele também precisa de encontrar essa vertente. Às vezes, nós estamos diante de situações em que nós precisamos de ludibriar, omitir. E às vezes, esse omitir tem uma questão de falta de sinceridade. E falta de sinceridade é pecado. É pecado. E o Senhor Jesus, ele nos chama. A vossa palavra seja sim, sim e não, não. O que passar disso procede do maligno. O caminho da santidade nos chama para essa atitude. Sim, sim. Não, não. Certo é certo. Errado é errado. Bom é bom. Ruim é ruim. Não podemos
trocar as bolas. O mundo inverteu tudinho. O certo está errado, o errado está certo, o bom está ruim, o ruim está bom. O santo está profano, o profano está santo. Inverteram tudo. Mas nós não. A nossa palavra precisa de continuar sendo sim, sim, não, não. Agora, abra sua Bíblia em Isaías capítulo 59, versículo 21. Isaías 59, versos 21. Amém? Amém. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu Espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela, nem da de teus filhos, nem da dos filhos de teus filhos, não se apartarão desde agora e para todo o sempre, diz o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu Espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela, nem da de teus filhos, nem da dos filhos dos teus filhos, não se apartarão desde agora e para todo o sempre. E o que Jesus está falando? Filhos, eu vos revesti com a minha santidade. Essa é a minha palavra sobre vocês. Então, inculque isso na sua cabeça, viva uma vida santa e faça com que os teus filhos e os teus netos sejam influenciados diretos da maneira como você está vivendo. Ou seja, preparados para uma nova vida e preparando outros para uma vida nova. Santidade, irmãos, é isso. Não é apenas uma maneira gloriosa e saborosa de vivermos neste tempo presente, mas também é uma vida que influencia diretamente aos que estão por perto. E eu gostei muito de uma frase que eu li: a ignorância espiritual leva à calamidade nacional. A ignorância espiritual leva à calamidade nacional. Enquanto vivemos uma vida de pecado, estamos empurrando a nossa nação ladeira abaixo do pecado. É isso mesmo. É isso mesmo. Sabe por quê? Porque a igreja é o único carro que tem um engate e que tem um reboque para fazer com que o mundo saia do pecado e venha para a santidade. Só a igreja tem esse reboque. Mas se a igreja está em pecado, esse reboque funciona efeito contrário. Mais rápido até. Mas a igreja precisa de se posicionar e puxar para que os outros conheçam quem é Jesus, o Senhor que é santo, que é santo. Eu quero te pedir a se colocar de pé nessa hora. Glória a Deus. E hoje, o que o Senhor quer de nós? Que tipo de posição que nós devemos tomar nessa noite? E hoje estamos tratando de uma vida de santidade. Nós acusamos o pecado, nós expomos o que é pecado e estamos expondo o que é santidade. Está muito claro hoje, muito claro. Eu acho que desde o primeiro dia. Mas hoje a gente está tendo uma noção ainda muito mais óbvia do que é pecado e do que é santidade. E eu gostaria que você, no seu lugar, fizesse uma escolha hoje.
Mas, irmãos, não há uma escolha motivada por uma esfera, por um momento, mas é uma escolha verdadeira, uma escolha do profundo da tua alma, uma escolha que pode até te trazer prejuízos, mas que você não abre mão dela, porque você sabe por quê e para quê que o Senhor te chama. E não existe nenhuma outra maneira de representá-lo como Ele é, senão através de uma vida santa. Aleluia. Eu gostaria que nessa noite você fizesse uma análise rápida, mas que você nessa noite estivesse dizendo para Deus: Senhor, me prepara para esse novo tempo. Me prepara para esse novo tempo que está chegando. Me prepara, Senhor. Estamos vivendo tempos difíceis, mas a igreja precisa de estar preparada para viver uma vida santa, uma vida justa, uma vida verdadeira. Santidade, irmãos, não é para quem está do outro lado, é para quem está em Cristo. Só quem está em Cristo pode experimentar esta vida. Feche os teus olhos. Posicionamento
nós, humanos, Ele não pode exigir. Ele conhece a nossa natureza, mas Ele espera que nós deixemos com que Ele seja o Senhor da nossa vida. E quando Ele se torna Senhor da nossa vida, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, das nossas vontades, é lógico, irmãos, que eu e você precisamos de determinar isso, de escolher por isso. Somos nós que escolhemos. É isso que o Senhor espera de nós, que nós escolhemos para que Ele seja o Senhor. E aí então, Ele mesmo vai colher os frutos do senhorio dele que Ele plantou na nossa vida. Então, apenas permita que o Senhor seja o teu Senhor, o Senhor da tua vida, o Senhor do teu futuro, o Senhor das tuas escolhas, seja o teu Senhor. Automaticamente, Ele recebe a glória que é dele e nos reveste a cada dia da capacidade de sermos santos para a glória dele. É Ele que nos reveste, é Ele que recebe a glória. A nós apenas está o escolher. Escolha a Deus como Senhor e deixe com que o seu senhorio se faça presente na sua vida. Amém, queridos? Deus abençoe. Vamos orar ao Senhor, vamos fechar os nossos olhos. Eterno e soberano Deus, louvado e exaltado seja o teu santo nome, Pai. Te louvamos e te bendizemos, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem falado conosco nesses dias e nesta noite, Senhor. Em especial, o Senhor veio falar conosco para sermos mais santos, Senhor, para termos uma vida de santidade, Pai, porque Tu és um Deus santo e pede que aqueles que Te adorem em espírito e verdade e em santidade, Pai. Ó Senhor, que essa palavra que foi ministrada aos nossos corações nesta noite, Senhor, elas permaneçam, Senhor, elas possam, Senhor, germinar e crescer e dar frutos, Senhor, na nossa vida. E possamos, Senhor, exercer aquilo que o Senhor tem falado nas nossas vidas. Ó Deus, e agora eu te peço, Senhor, nos leva de volta aos nossos lares, debaixo da Tua santa e poderosa proteção. Nos livra do homem mau, nos livra dos males desta terra, nos livra dos acidentes, Senhor, nos livra do perigo desta vida, Pai, no nome de Jesus Cristo. E que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, seu Filho amado, e as divinas consolações e comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, seja sobre a vida dos seus familiares e sobre todo o rebanho de Deus espalhado sobre a face da terra.